Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Grêmio e nesse vídeo aqui reproduzir para vocês o que foi a entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi. Uma entrevista que eu nunca tinha ouvido do Renato, com várias informações importantes que relatam tudo o que ele está sentindo, passando e nesse momento falando pro torcedor gremista. Já tirou todos os detalhes antes, precisa tirar a dica da Zapay. Tu conhece a Zapay? Um aplicativo grátis que vai te ajudar a pagar o IPVA, licenciamento ou multa do teu carro. Para baixar não custa nada. E pela placa do teu veículo, tu consulta, isso é grátis também, tudo que tu tem para pagar pro Detran. Se tu tiver que pagar, dá para parcelar em 12 vezes no cartão. Mais do que isso, usando meu código JBFilho20, tu tem 20% de desconto em todas as taxas. Então, baixa a Zapay para precisar ou para rodar tranquilo e não te incomodar por aí, beleza? Gente, Renato Portaluppi começou dizendo, ele falou várias vezes, que de vez em quando eles precisam de um pouco mais de sorte. Neste momento a sorte está bem longe deles. É só ver os últimos jogos da sua visão que eles não estão jogando mal, mas futebol é assim que uma hora a maré tem que acabar, tem que virar. Entre outras coisas, relembrou que no ano passado estava todo mundo criticando e o Grêmio foi campeão brasileiro. Disse, olha, se ele não ver que é capaz de tirar mais desse grupo de jogadores, vai pedir para sair. Ele disse, ó, eu já até teria saído. Acha, Renato, e aqui vem um ponto importante, ele disse assim, pecam também por falta de peças em algumas posições. Ele falou, chega um clássico, eu tenho que colocar um zagueiro, o Rodrigo ali no ataque, é só pra ver a dificuldade que eu tenho no elenco. Não acha que o Inter foi superior no clássico Grenal, mas futebol é bola na rede, o Inter colocou a bola na rede. Quando o repórter perguntou sobre as escolhas no ataque, ele falou, olha, o Nathan Fernandes não foi pro ataque, pro comando, porque ele precisava de um cara alto, cabeceador, até chamou o Rodrigo ali de exímio cabeceador, e que era a alternativa que ele tinha que era pra botar a bola na área. Garantiu que não tá se queixando do seu grupo, que seu grupo é maravilhoso e tal, e ele falou, uma coisa é errar a substituição, a outra é não ter alternativas. Eu não tinha, visão do Renato, alternativas para colocar jogadores e tudo mais. Ele falou, não dá para colocar jogadores da base nesse momento, porque é colocar a responsabilidade na hora errada. Eles vão pecar por falta de experiência. Renato também aproveitou para se defender sobre o João Pedro Galvão. Ele disse, olha só, o João Pedro Galvão é a única alternativa que eu tenho na área. Eu tentei com ele, infelizmente o cara não performou. Quando ele faz uma improvisação, ele coloca o Galdino, o Renato faz uma pergunta para a imprensa, como quem dizendo, ó, viu, vocês queriam tanto que eu trocasse? Eu troquei. O Galdino adiantou alguma coisa? Foi a pergunta que o Renato fez para a reportagem. E ele falou, na verdade o Galdino jogou no ataque e acabou até atrapalhando o Cristaldo por algumas movimentações. Mas entre outras coisas diz que é cedo para falar em rebaixamento, que ainda não dá para falar sobre isso e que daqui um pouco as coisas vão voltar para o seu lugar. Renato voltou a dizer, olha, nós estamos com enormes problemas. Os jogadores estão ficando gripados, estão ficando doentes, estão com a imunidade baixa, porque todo dia é trocando de temperatura. Vai pro Chile, tá 4 graus, vai pra Vitória não, o Grêmio foi pro Nordeste, Ceará, e aí é calor, e aí agora desce e tal. Ele disse assim, os caras estão com imunidade baixa, estão longe dos seus familiares, das pessoas que gostam, não tem possibilidade de fazer nada, é sempre trancado num hotel, sempre trocando cama, alimentação. Agora o Renato disse que tem jogador com a imunidade tão baixa que tiveram que trazer de Porto Alegre mais remédios, de tanto que os caras estão gripados e com febre e tudo mais. E ele acha, olha, agora vocês vão dizer, o Inter também vive a mesma coisa. Não, o Inter, na sua visão, vive uma situação diferente, porque o Inter já desceu para Porto Alegre. Dia 9 desse mês o Inter está em Porto Alegre. Então tem 10 dias, basicamente, que o Inter está morando em Porto Alegre e treinando em Alvorada, e aí depois está saindo. Parênteses aqui, a logística. O Grêmio poderia ter feito a mesma coisa. O Renato disse que ele é quem faz a logística, enfim, tá? Só que agora vem um ponto importante, que o Renato teve atritos com a imprensa por conta disso. O Renato disse que teve uma conversa com o presidente, o vice e o executivo, Guerra, Brum e o Vivian, e ele falou, ó, gente, depois do jogo isso, tá? No vestiário, eu não coloco multa nos meus contratos. Até falou, no clube que eu for, eu vou pra trabalhar, eu não vou pra roubar. Da mesma forma que se eu achar que não dá mais, eu pego e vou embora, se o presidente achar que não dá mais, é só pegar a mala e ir embora, porque não tem o que fazer, pode me demitir, não tem problema, eu não coloco multa. Falou que se achar que está atrapalhando, vai embora. Segunda declaração já nesse sentido. E aí disse, olha, eu sei que o torcedor, chega uma hora que ele fica bravo, perde a paciência e tal, mas a realidade é essa. Ele disse, ou todo mundo dá as mãos e nós vamos para tentar sair dessa situação, ou fica complicado. E aí ele disse,
Daqui o Renato disse a situação, que o seu trabalho é bom, que seu currículo fala por si, que no ano passado foi a mesma coisa e o Grêmio foi campeão brasileiro. Todo mundo criticava, o Grêmio foi campeão brasileiro. O Renato falou em campeão. Parênteses aqui, o Grêmio foi vice-campeão, claramente ele se equivocou. Só que aqui, mais ou menos nessa hora, na linha de raciocínio, ele fala o seguinte: no ano passado eu tive a mesma conversa que eu tive hoje com o presidente. Eu chamei o presidente e vice e disse, ou me abraçam ou tô fora. Ou me abraçam ou eu tô fora. Eles abraçaram e o Grêmio bateu o vice-campeão. E que agora ele tá fazendo a mesma coisa. Ou seja, o Renato ameaçou sair no ano passado e o Renato ameaçou sair esse ano. Ele falou isso, não fui eu. Ele falou isso na entrevista, tá lá gravado. E aí faz todo um discurso, dizendo que o Diniz ganhou a Libertadores há pouco tempo e agora tá sendo criticado, que treinador do Brasil não pode ter má fase, porque a imprensa faz crítica, porque a torcida faz crítica e tudo mais. Garantiu que os jogadores estão sentindo a derrota, que eles sabem que tem toda essa situação que tá, complicando, mas que estão dando resposta dentro de campo. Ele disse, olha, agora é continuar trabalhando porque daqui um pouco os frutos vão vir. E os jogadores estão dando a resposta dentro de campo. Sobre o atrito que eu falei, porque o Renato ficou nesse morde-a-sopra, expressão minha, tá? Por minha conta. Que ele falava, não, eu não tenho opções, mas o meu grupo é maravilhoso. Os jogadores estão sentindo, mas daí reclama de várias outras coisas. E aí o repórter Bruno Ravazoli foi muito bem do Globo.com e perguntou, tá, mas Renato, tá claramente criticando teu grupo e dizendo que é maravilhoso. E ele disse, não, são coisas diferentes. Eu não critico a qualidade, o meu grupo tem qualidade, o meu grupo é maravilhoso. Mas eu não tenho a opção do jogador. Ele quer dizer que não tem quantidade, que ele não tem centroavante. Que até pode, é uma verdade, não é mentira. Mas daí ele não tá falando que é qualidade, não tá falando que é qualidade em termos, né? Porque tem centroavante, tem o João Pedro, só que não tá desempenhando a mesma qualidade que o Renato imagina. Enfim, cara, foi assim, chegou a ter um atrito do Renato com o repórter nesse momento. Então assim, foi uma coletiva em que o Renato começou reclamando desse erro do grupo, de não ter mais opções, que ele diz que não é reclamar da qualidade, e sim da quantidade, vamos colocar que sim por minhas palavras, tipo, eu tô reclamando que eu não tenho opções, que eu tive que colocar o Rodrigo ali. Não, ele tem opção, é o João Pedro Galvão, só que o João Pedro Galvão não tem qualidade, porque o próprio Renato admitiu que ele não conseguiu performar e tudo mais. Depois contou que fez uma reunião com o presidente, que já tinha feito lá atrás, lembra que o Grêmio teve um período ali de oscilação, e depois ele disse, o Renato até disse, ou vai por esse caminho ou não vai dar. E aí o Grêmio foi por esse caminho e virou vice-campeão. E ele disse, eu fiz a mesma coisa agora. Teve uma reunião depois do Grenal com o presidente, e que o presidente resolveu abraçá-lo. Então, e o Renato não é que ele... alguém vai dizer, ele não ameaçou a sair, ele me ameaçou, ele disse, se eu ver que eu não tô tirando nada, eu vou embora, se quiser, não tem multa, eu disse pro presidente, não tem multa, não vem roubar, pode me demitir. Isso é ameaçar ir embora. Isso é ameaçar ir embora. E o Renato ameaçou que ia embora. Tá aqui o resumo de uma longa coletiva, e olha, eu não lembro de uma coletiva desse nível do Renato. E aí? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.